Estamos começando mais um Escola de Paz e o assunto hoje é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Professor. Para falar sobre esse tema de grande importância, recebemos hoje aqui a doutora Heloísa Viscaíno, que é neuropediatra, presidente do Comitê de Neurologia Infantil da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e é chefe do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Muito obrigado pela sua presença. E de imediato, o que é esse transtorno TDAH? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apesar dele ter ganho muito espaço na mídia, recentemente, né, ele já é descrito há muitas décadas, até em relatos científicos do final do século XIX, já existem relatos que correspondem ao comportamento de indivíduos que são diagnosticados hoje em dia com transtorno de déficit de atenção. E ele é um transtorno que ele é multicausal, então não existe uma causa única, mas uma boa parte desses indivíduos traz uma herança familiar bastante forte para que esses sintomas apareçam. Então, a hereditariedade é um fator, sem dúvida, muito importante. Outras causas seriam, por exemplo, lesões que acontecem ao cérebro em desenvolvimento, situações de prematuridade, situações em que esse cérebro em desenvolvimento sofre algum tipo de dano precoce. Isso também acarreta uma disfunção neuroquímica que acaba levando aos sintomas do TDAH. O déficit de atenção está sempre ligado à hiperatividade? Não, de forma alguma. Ele é um sintoma. Assim como a hiperatividade também é um sintoma. Pode decorrer de várias causas, são várias etiologias que podem causar essas manifestações. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida, com um diagnóstico de depressão, ela pode ter desatenção, muitas vezes difícil de diferenciar de um quadro de desatenção do TDAH. Você vai diferenciar isso não pelos critérios habitualmente utilizados para o diagnóstico, mas pela história clínica que é realizada durante a entrevista, né? E a hiperatividade, ela também decorre de várias outras coisas. Então, uma situação de ansiedade, uma situação psiquiátrica de outra natureza, podem fazer com que a pessoa seja hiperativa. Não necessariamente tudo que é desatenção e hiperatividade é o TDAH. E é muito frequente o TDAH? É muito frequente em todas as culturas. Então, os estudos apontam para uma prevalência de mais ou menos 5%. E essa prevalência se mantém constante, independente da cultura que é avaliada. Então, o Brasil tem estudos, Estados Unidos, Europa, enfim, é bastante homogêneo, em torno de 5% de prevalência. E a diferença de raça ou de sexo? Olha, de raça não, ou pelo menos não há estudos assim que a gente possa mencionar com esse viés, né? Mas de sexo, sim, existe uma prevalência discretamente maior no sexo masculino, especialmente para os sintomas de hiperatividade. Quando a gente avalia os sintomas de desatenção, chega-se até à conclusão que muitas meninas são negligenciadas no diagnóstico, porque são características que muitas vezes são associadas a uma mente sonhadora, a talvez um temperamento mais doce, né? Temperamento mais feminino. Mais feminino, que leva a uma desatenção, a uma tendência mais a se recusar a coisas mais objetivas, a matemática, a física, a química, e aí se associa isso mais a uma tendência relacionada ao gênero. Mas não é o caso, né? Então, muitas meninas podem ter chegado à vida adulta sem terem sido diagnosticadas como portadoras de déficit de atenção. E tinham déficit de atenção. Tinham déficit de atenção. Não está havendo um excesso de diagnóstico de TDAH? Olha, se você for olhar pela prevalência, isso é uma discussão bastante importante, que inclusive é a batalha que se trava na mídia estamos diagnosticando muito, estamos drogando as crianças,
E, por um outro lado, as pesquisas, pela prevalência, dizem para nós que nós temos poucos diagnósticos, porque 5% da população é um número muito alto. Na verdade, o que eu imagino que esteja acontecendo é um diagnóstico impreciso, muitas vezes. Então, algumas crianças realmente teriam outras causas para os seus sintomas. E essas causas, na nossa sociedade contemporânea, elas se misturam muito com a questão do uso da tecnologia, das novas metodologias de ensino, da relação familiar, como ela se estabelece. Então, várias modificações no padrão de construção da família acabam levando à dificuldade de se fazer o diagnóstico diferencial de o que é o quê. Essa criança tem realmente um transtorno de déficit de atenção ou ela está simplesmente respondendo com seu comportamento a uma situação adversa, que é a situação do uso excessivo dos computadores, de uma falta de convívio parental, e isso acaba sendo difícil, num primeiro momento, uma primeira abordagem, você já chegar com o diagnóstico prontinho. No caso da hiperatividade, também não pode ser confundido com a questão dos limites, porque você falou das relações familiares. Não tem confusão nesse sentido? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem é uma grande mistura de coisas, onde a doença, ou melhor, o transtorno, porque é tão prevalente que não é nem o caso de chamar de doença, é quase que uma parte da normalidade, assim, o finalzinho da curva de normalidade de uma população que desenvolve aqueles sintomas, né? Nós temos isso, mas a tendência para ter TDAH, talvez ela se exacerbe com determinadas situações da contemporaneidade. Então, se você tem uma criança com essa tendência, que já vai ser mais difícil para ela se concentrar numa tarefa de longa duração, e ela está o tempo inteiro sendo interrompida pela tecnologia, ela está o tempo inteiro sendo interrompida pelas demandas do celular, pelas demandas do computador, o jogo, que todas essas coisas têm uma resposta muito rápida ao estímulo. Então, ela aperta um botão e a coisa já acontece. Isso dá uma satisfação que um estudo a longo prazo, quer dizer, se você vai aprender a tocar um instrumento, por exemplo, tem um período inicial que é de grande frustração, que você não sabe como lidar com aquilo, o som não sai direito, então você precisa de dedicação. Antigamente você não tinha muita opção, mas hoje as opções são muitas. Então, até para você escrever, acaba sendo mais fácil você teclar do que você usar a caneta. Se você já tem uma tendência a responder melhor às situações de estímulo rápido, não consegue se concentrar, se distrai com facilidade, é mais inquieto, como uma tendência genética, isso vai ser potencializado pelo meio. Talvez por isso a gente esteja vivendo uma situação um pouco de confusão no diagnóstico. E às vezes é importante observar a criança para além da primeira consulta, né? Então, assim, às vezes não é na primeira consulta que se faz o diagnóstico, às vezes você tem que esperar um pouquinho. Quando a família tem vários casos, então às vezes você recebe a criança e o pai que traz ou a mãe que traz, você já vê que você tem vontade de tratar os dois, porque às vezes o pai tem transtorno de déficit de atenção nítido, óbvio, até pela história de vida, né? Às vezes são pessoas muito inteligentes, mas que acabam não conseguindo um desempenho tão equivalente ao potencial que têm. Então, são pessoas que entram em faculdade, saem de faculdade, entram em faculdade, saem de faculdade, não conseguem dar continuidade. Fazem trabalhos enormes, aí na conclusão elas não conseguem que aquilo seja finalizado, né? Assim, no finalzinho de todo aquele esforço, aquilo não vai. Então, tem várias outras características assim, que às vezes você fala assim, poxa, os pais aí também precisavam de um tratamento, né? Mas em outras situações é importante observar um pouco mais para se ter certeza. Em relação aos medicamentos, o que esses medicamentos têm de contraindicado? Quando a gente fala de medicação para o transtorno de déficit de atenção, a gente está falando da regularização de uma transmissão sináptica. A gente está falando de oferecer para esse cérebro uma substância
que ele está deficiente em produzir. Sináptica é a ligação dos neurônios. Ligação dos neurônios, né? Então, são neurotransmissores que comprovadamente estão deficientes em determinados eixos do nosso cérebro que promovem esse processo de atenção, de regulação de impulsos e que possibilitam que a gente tenha uma atividade de mais longa duração, mantendo determinadas memórias facilmente disponíveis para o uso, né? Então, são uma série de processos. O tratamento ele é feito com psicoestimulantes que, na pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, tem um efeito dito paradoxal. Por quê? Em pessoas que não têm o transtorno de déficit de atenção, essas medicações, em tese, elas deixariam uma pessoa mais agitada. Mas na pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção, elas têm um papel de regularizar essa função. E, ao invés da agitação, essa pessoa se mantém mais organizada do ponto de vista comportamental. Ela consegue ter um tempo mais adequado no controle dos seus impulsos, né? Esses medicamentos, hoje em dia existe uma série de novas gerações desses medicamentos, então não é só o metilfenidato que a gente tem disponível, nós temos várias outras formulações que são variações, né, mas que são de mais longa duração e que possibilitam uma posologia mais, enfim, fisiológica, né, você não precisa ficar tomando várias vezes ao dia. Contraindicações, elas são contraindicações que a gente faz na clínica, ou seja, a princípio, se a pessoa tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, que foi visto por um médico capacitado para fazer esse diagnóstico, que tenha realizado não apenas o checklist dos critérios que são propostos, mas também uma anamnese, exame físico, né, que seja uma consulta real e não apenas uma marcação de itens. Algumas contraindicações clínicas existem. Então, hipertensão arterial pode ser uma contraindicação relativa. Por que é relativo? Porque não é totalmente impeditivo, mas você precisa ficar monitorizando aquilo, atento àquilo, né? E algumas doenças psiquiátricas que possam estar mimetizando esses sintomas de TDAH. Então, algumas doenças psiquiátricas elas podem deteriorar com o uso dessas medicações. Mas, justamente, o que se tem de preventivo para que isso não aconteça é uma primeira avaliação que contemple esses diagnósticos diferenciais. Então, assim, tudo bem, eu acho que essa criança tem, ou essa pessoa, porque não é só criança, você tem criança, adolescente, adulto, velho, né? Você vai ter, tudo bem, eu acho que essa pessoa tem esse diagnóstico, mas será que não tem também tal diagnóstico que me impede de usar a medicação? Então, se há dúvida, existem algumas estratégias clínicas para que você se proteja contra os efeitos colaterais. Agora, uma coisa, você falou em relação ao checklist, quer dizer, aos critérios, né, de diagnóstico, e uma boa história clínica, isso ajuda muito. E a professora ajuda o médico nesse diagnóstico também? Ajuda com certeza, com certeza. Na verdade, o que acontece é que uma série de profissionais vão ter lugar garantido para o sucesso do tratamento da pessoa com TDAH. Então, quando a gente falar que tem que ser com o médico, não é que a gente fale, olha, os outros profissionais estão excluídos disso. Não, de forma alguma. Cada um tem que trabalhar na sua competência, né? Então, muitas vezes, essa criança ela é considerada uma criança sem problemas até o momento da alfabetização, quando ela, então, vai ser solicitada a ter uma atitude mais centrada, uma atitude mais controlada na sala de aula, com uma demanda específica. E é a professora, em muitas situações, que vai trazer esse problema e vai solicitar que seja feita uma avaliação. A questão do checklist se popularizou muito. Então, o que às vezes acaba acontecendo de uma maneira errônea é que qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área e até um leigo é capaz de preencher uma lista de sintomas, mas não vai levar em consideração uma série de aspectos que vão fazer toda a diferença no tratamento.
Agora, a professora, ela não é só importante na questão do diagnóstico, mas de todo o acompanhamento, até porque existem modificações do ambiente escolar que vão ser importantíssimas para essa criança. Né? Então, essa criança, idealmente, ela vai se sentar na frente para ter menos eventos distratores na sala de aula, né? Então, não é aquela criança que vai sentar lá na última fileira, ela idealmente vai sentar nas primeiras fileiras. Ela tem que ser permitida uma certa pausa. Então, é importante que as tarefas mais longas elas sejam divididas em pedaços menores, para que essa criança, então, possa ter um momento de se reestruturar, porque senão ela entra apenas na resistência àquela tarefa, fica muito difícil. Ela precisa ter uns breaks, né? Ela precisa ter alguns momentos de descanso durante uma tarefa mais prolongada. Então, existem várias recomendações que se dá ao colégio para que ele seja parceiro no tratamento e possibilite um bom desempenho. Né? E qual é o papel de pai e mãe? Pai e mãe? Pai e mãe é tudo, né? Pai e mãe... A gente fala o médico, o professor e tal, mas pai mais e mãe o pai é ou mais tudo. a mãe? O pai e a mãe, tanto o pai quanto a mãe, cada um no seu quadrado. Mas, assim, o pai e a mãe, eu acho que a primeira coisa é entender que a dinâmica da família que tem uma criança com transtorno de déficit de atenção, ela é uma dinâmica que frequentemente ela se desestrutura em função da dificuldade daquela criança de cumprir as tarefas que são esperadas dela para aquela idade. Então, é uma criança que vai ao restaurante e, ao invés de ficar sentada ali com a família compartilhando, ela se levanta, ela corre, ela incomoda a pessoa da mesa do lado, às vezes na igreja, levanta, no cinema, tem atitudes, às vezes, de interromper o outro. Então, socialmente, essa criança acaba causando um estresse para a família que tenta dar aquela contenção social. Então, esse é um aspecto. Né? Como tem uma hereditariedade grande, muitas vezes um dos pais também tem transtorno de déficit de atenção e aquela desestrutura acaba sendo um gatilho a mais para a própria situação de um desses pais. Quando se faz o diagnóstico, é importante se colocar muito nítido que os sintomas não são resultado de preguiça, de falta de respeito, enfim, de atributos morais assim que possam ser questionados, né? Porque menino preguiçoso, não consegue fazer nada, se você estudar, se você é inteligente, mas você é vagabundo. Então, isso ao longo da vida, quando você ouve isso, né, ao longo de toda a infância, né, que você é preguiçoso, que você não consegue, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Quando chega na adolescência, que tem que escolher o que fazer, realmente aquilo é o seu imaginário, né? Então, às vezes, a gente encontra os adolescentes assim, que têm TDAH, que poderiam ter sido diagnosticados mais cedo, que não foram por uma série de razões, ou porque a escola não percebeu, ou porque os pais tinham preconceito contra o tratamento. Isso acontece muito. E, na adolescência, você vê assim, poxa vida, quantas oportunidades perdidas. Porque é uma história de repetências, é uma história de baixa autoestima, às vezes você já pega a pessoa entrando num processo depressivo por baixa autoestima, que são situações que a gente pode interromper com um tratamento adequado. Né? Uma criança diagnosticada com TDAH e que se indicou, fez o tratamento medicamentoso, como é esse prognóstico, como é que é em relação ao desenvolvimento dela? Ela vai ser um adulto com TDAH ou ela consegue se controlar? Como é que é isso na prática, esses percentuais de evolução, como é que é isso? Uma coisa muito interessante é entender que o processo de tratamento do TDAH é também um processo do paciente saber lidar com suas características. Então, quanto mais cedo você encara suas características, mais chance você vai ter de lidar adequadamente com elas. Então, esse é um aspecto. Quando se fala do prognóstico,
infelizmente, a gente não tem uma linearidade. A gente sabe que uma boa parte dessas pessoas levam os sintomas para toda a vida. Esse número oscila, de acordo com os trabalhos, 40%, 60%, de 40% a 50%, vão levar os sintomas, que se modificam. Claro, você não vai esperar que um adulto fique levantando, sentando e correndo pelo restaurante, porque tem TDAH. Mas ele pode ser uma pessoa que abandona, por exemplo, diversos empregos, trabalhos, é inquieto, perde muito as coisas, é desorganizado. Então, são características que o adulto vai ter como predominantes, né? Do ponto de vista do prognóstico, é bastante interessante a gente ver que, às vezes, a pessoa, quando ela tem essas características, ela vai se dirigindo a profissões que acolhem melhor essas características. Então, não vão conseguir, muitas vezes, compor com atividades técnicas muito precisas, então vão se dirigindo a profissões que permitem uma certa flexibilidade, tanto de horário quanto de... Isso acontece. Existem alguns que, de fato, não superam e, pelo contrário, vão entrando numa história até bastante lamentável de fracassos ou de abandonos, ou do desenvolvimento de comorbidades, né? Ansiedade, depressão, uso de drogas. Isso é uma possibilidade de associação quando não se tem o tratamento. Então, paradoxalmente, se fala assim, não, porque a medicação ela pode causar dependência. Mas, quando a gente tem o indivíduo não tratado, muitas vezes ele se automedica com a droga ilícita, para se livrar daqueles sintomas que são muito perturbadores. E quando você está controlando do ponto de vista médico, você tem muito mais chance de impedir realmente o uso ilícito da medicação. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltamos já com Escola de Paz. Voltamos com Escola de Paz, tratando hoje do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Professor. Em relação à questão que você falou, né, do acompanhamento, né? Esse que pode, até se não tem, mas com tratamento adequado, essa probabilidade de ter essa questão de uso de drogas, isso diminui muito, né? A possibilidade é só para deixar os pais mais tranquilos, que os pais ficam vendo, você tem um filho com TDAH e fica assim, ai meu Deus, será que vai evoluir assim? Então, a possibilidade de um tratamento adequado, com uma equipe integrada, escola, médico, outros profissionais que são importantes também nesse acompanhamento, a probabilidade aí é baixa, né? Diminui consideravelmente. Na verdade, assim, quando se fazem os estudos relacionando o uso ou não da medicação e do tratamento, né, do apoio psicopedagógico, do apoio também de outras áreas, no caso fonoaudiólogos, muitas vezes também podem contribuir para o tratamento, enfim. Psicóloga, dependendo se a família fica muito desestruturada, né? Alguns, assim, e para isso também, mas alguns tipos de terapia mais relacionadas realmente ao comportamento, né? Comportamental, né? As terapias comportamentais. Então, você diminui muito essa desestruturação que causa a busca do uso de drogas. Então, realmente o tratamento, ao invés do que o imaginário popular em relação à droga, a medicação e a droga coloca, né, não vai usar a medicação controlada, isso vai levar ao uso de drogas ilícitas. Não, é justo o contrário. Na verdade, você estabiliza uma série de comportamentos que são comportamentos de risco para a busca do uso de drogas. E o uso de drogas certamente afeta o paciente, piorando a sua situação. Sim, porque nesse caso você vai ter drogas que têm impacto em outras circunstâncias da vida do indivíduo, né? Então você
enfim, todo o contexto do uso de drogas e também o impacto orgânico do uso de drogas, né, que é diferente do uso da medicação, que é um processo com acompanhamento e em que você está usando, no qual você está usando uma substância com uma série de mecanismos de controle. Aquilo ali foi testado, né? Enfim, é totalmente diferente o processo, né? Em relação à pesquisa na área, né? Porque tem alguma coisa mais avançada, fora essa questão da medicação, do tratamento multiprofissional, interdisciplinar, tem alguma coisa a mais em relação a isso ou não tem nenhuma perspectiva outra? Existia uma grande expectativa em relação à mudança dos critérios diagnósticos, porque os critérios que foram usados durante quase 2 décadas, né? Em 94 foi lançado o DSM-4 e só ano passado é que saiu o DSM-5, com a mudança dos critérios de diagnóstico. Então tinha muita expectativa e mudou muito pouco. Foram muito poucas as mudanças. A idade, que era de 7 anos, hoje em dia se permite que com sintomas abaixo dos 12 anos já se faça o diagnóstico. Se pode fazer o diagnóstico em associação com outras questões, como, por exemplo, o autismo. Mas, do ponto de vista clínico, a gente tem uma situação muito semelhante nas últimas 2, 3 décadas, sem muita modificação. Do ponto de vista da pesquisa mais global, houve muito avanço da parte genética, da descrição também do processo bioquímico que está alterado, né? E, obviamente, isso acaba gerando a possibilidade de novas intervenções medicamentosas. Mas nós temos uma situação relativamente mantida nesse aspecto, assim, de grandes inovações. Tem muita coisa em pesquisa, mas do ponto de vista da aplicabilidade clínica, não. A gente não tem tantas novidades. Do ponto de vista do tratamento como um todo, eu acho que o avanço principal é que existe uma compreensão da abrangência do transtorno de déficit de atenção. Então, deixou de ser simplesmente uma situação em que se vê o impacto no colégio, né? A criança desempenha mal, então o problema da criança é na escola. A gente tem uma clareza muito grande que essa situação impacta a vida como um todo, as relações pessoais, familiares, a inserção no trabalho, a relação com a sociedade, até com o seu cotidiano, como você respeita as regras, né? Como você se insere ali. E da qualidade de vida, bem individualmente, né? A capacidade que essa pessoa tem de se realizar, de estar de acordo com as suas, enfim, potencialidades. Então, acho que esse ganho não é negligenciável, embora ele não seja tão mensurável, assim, uma pesquisa que descobriu uma nova proteína, que a gente vai poder fazer uma medicação especialíssima e curativa. Mas essa compreensão que inclusive permite maior integração das pessoas com TDAH, né? Eu acho que isso é um grande avanço também que a gente tem. Engenharia genética acena com alguma possibilidade no futuro? Para tudo, mas muito pouca coisa nesse aspecto. Acho que a gente já tem alguns genes mapeados, mas não é um único gene, então é uma herança multigênica. Isso acaba sempre dificultando qualquer planejamento de terapia gênica mais específica, porque são muitos genes envolvidos, né? E com muita influência do ambiente. Então, acho que por enquanto a gente vai ter que esperar. Queremos agradecer a sua presença aqui, foi muito útil, foi muito agradável a conversa. Obrigada. E nós voltaremos com a Escola de Paz na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim, Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro,
Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20111-901, Rio de Janeiro, ou no e-mail secretaria@soperj.org.br.